com você, Matsuno. Podemos começar? Pode sim. Bom dia, pessoas. Seja bem-vindo na nosso seminário de pós-graduação de matemática de Universidade da Federal do Amazonas. Hoje, para nós, o professor Carizado Dantes, da Universidade de Brasília, vai falar sobre autossimilaridade de alguns grupos solúveis relativamente livre. Vou dar a palavra para o professor Alex para começar. Obrigado. Alex, está contigo. Obrigado, Miri. Eu tenho quanto tempo, Miri? Mais ou menos? Só para... Tá, então, bom dia. Primeiro, quero agradecer a organização do seminário pelo convite, ao Amiri e ao Kim. É sempre bom falar um pouquinho sobre a nossa área de pesquisa. E eu quero falar hoje sobre grupos autossimilares, autossimilaridade de alguns grupos solúveis relativamente livres, né? Então, eu vou apresentar nesse tipo de plataforma aqui, é a plataforma que eu também uso para dar aula, né? Então, eu consigo escrever alguma coisa ou outra. Não é na forma slide, mas eu meio que separei assim, tá? Então, primeiro eu vou tentar falar o que é essa questão de autossimilaridade, o que é um grupo autossimilar, e depois eu vou tentar discutir a autossimilaridade de dois tipos de grupos. O grupo nilpotente livre, de finitamente gerado, e o grupo metabeliano de rank 2, livre também. Metabeliano livre de rank 2, e estudar se eles podem ou não serem autossimilares, né? Então, a ideia de autossimilaridade, ela vem da concepção de automorfismo de árvores, uma árvore regular. Eu coloquei a definição aqui meio que geral já, para fixar essa concepção de que é um grupo autossimilar. Tá? Então, definição 1, eu digo o seguinte: um grupo G, um subgrupo G do grupo de automorfismo, esse é o grupo de automorfismo da árvore, eu vou denotar ele por AM. Esse grupo de automorfismo da árvore, ele é bem conhecido, ele é dado dessa maneira: AM entrelaçado com SM, onde o SM ele vai agir nesses índices aqui do produto direto de M cópias de AM. Ou seja, há uma certa recursividade na definição do próprio AM. Olha, ele mesmo aparece na própria concepção dele, né? Então, esse grupo aqui é o grupo da árvore uniraiz em M regular TM. E eu vou dizer que um subgrupo G, ele é transitivo autossimilar se dado um automorfismo alfa de G, pense que todos os automorfismos que aparecem aqui nas coordenadas, seria nessas coordenadas do produto direto aqui do AM, estão em G. E, além disso, o grupo de permutações que o G induz, que seriam essas permutações sigma, que pertencem a SM, é transitivo, é um subgrupo transitivo de SM. Eu vou tentar esclarecer isso aqui nesse slide 3 aqui, né? Primeiro, vou dar como exemplo a árvore T2. O que é a árvore T2? A árvore T2 é uma árvore regular, onde ela começa com um vértice, que a gente denota como sendo um vértice da palavra vazia. Depois ela vai para o 1, e aqui vai para o 2. Ok? Depois eu vou formando palavras encabeçada por esse vértice aqui. Aqui é a palavra 1, 1, aqui é a palavra 1, 2. E assim eu formo uma árvore que segue infinitamente. Por isso ela é regular, né? De cada vértice sai duas arestas.
Aqui é a mesma coisa, né? Aqui seria o vértice 2, 1, aqui o 2, 2. E assim vai. Então, essa aqui seria a árvore T2. O que seria, então, o grupo de automorfismo A2? Né? O grupo de automorfismo A2, ele é o seguinte, automorfismo da árvore, ele preserva nível. Por exemplo, esse aqui é o nível 0, aqui o nível 1, nível 2, e assim vai. Então, ele preserva nível, ele vai levar praticamente essa palavra vazia sempre na palavra vazia. Um automorfismo daqui, que pertence a esse A2, leva essa palavra vazia na palavra vazia. E nesse nível, ele só pode levar o 1 no 2 ou o 2 no 1. Ao levar ou o 1 no 1 e o 2 no 2. Mas ao fazer isso, se ele permuta 1 com 2, ele vai levar toda essa árvore aqui para essa daqui. E toda essa árvore aqui, que continua também infinitamente, leva para essa daqui, se fazer uma permutação. Então, de certo modo, o que é o A2? O A2, ao fazer esse movimento rígido aqui, levando esse vértice somente para esse, ou ele para ele mesmo, ele faz também um automorfismo aqui. Ele vai acabar agindo como se fosse um automorfismo da própria árvore nessa árvore aqui, porque essa coisa que continua aqui, essa árvore ramificada aqui, olha, ela é como se fosse o todo. Então, vai agir como se fosse um automorfismo aqui e também aqui. Logo, o grupo de automorfismo da árvore, ele pode ser dado assim. A2 entrelaçado S2, que na verdade é igual o A2 com produto semidireto com o S2, né? Que é mais ou menos aquilo que eu estava explicando aqui, olha. O grupo de automorfismo de uma árvore regular, unirraiz, só tem uma raiz, M regular, é dado por esse produto entrelaçado aqui, ou seja, por esse produto semidireto de M cópias do próprio grupo de automorfismo com o grupo simétrico, ou grupo de permutações de grau M. Então está aqui nosso... Então um automorfismo qualquer aqui, alfa pertencente a A2, ele é da seguinte forma. Ele tem duas coordenadas onde esses elementos aqui pertencem ao A2 e aqui uma permutação, né, onde alfa1 e alfa2 pertencem a A2. Era mais ou menos isso que eu estava dizendo aqui nessa definição. Só que a definição aqui eu estou definindo um grupo, um subgrupo C transitivo autossimilar. Então, ele é transitivo, um subgrupo G de AM, ele é transitivo autossimilar. Primeiro, ele vai ter que ser fechado conforme os automorfismos que aparecem aqui. Ou seja, se eu pego um elemento de G, então, esses automorfismos que aparecem nas coordenadas aqui, também pertencem a G. Aí eu digo que ele é autossimilar. E, além disso, o grupo de permutações que o grupo G induz nesse primeiro nível aqui, que é exatamente no primeiro nível aqui da árvore, ele tem que ser transitivo. Então, isso é um subgrupo autossimilar para mim. Tá? Ele tem que, quando eu pego um elemento, um subgrupo aqui de A2, ele é autossimilar de A2. Ele é autossimilar se toda vez que eu pego qualquer alfa igual a... Opa, fechei sem querer aqui. Só um instante, gente. Fechou aqui sem querer. Opa. Onde eu estava? Estava aqui. Se qualquer alfa 1, alfa 2, sigma pertencente a G, implica
então, né, alfa 1 e alfa 2 pertencem a G. Então, isso aqui é ser autossimilar, ok? Então, estamos aí com a definição de ser autossimilar no subgrupo da árvore de grau M, ok? E aí eu posso definir, então, uma O Alex, desculpa, uma pergunta. Todos os árvores que você vai considerar são sem orientação, certo? Tem algum problema se botar orientação? Você sabe? orientação. Você fala nas arestas? Nas arestas, sim. Sim, são todas sem orientação. É claro que se você pensar automorfismo com orientação, a coisa fica mais rígida, né? Uhum. Então... Mas existe essa definição para o caso com orientação também? Não, a gente não... Não, pode ter, mas eu não trabalhei com isso. Ok. Orientação. Obrigado. Ok. Então dizemos que um homomorfismo de grupo, de grupos aqui, onde eu pego G e jogo para AM, ele é uma representação transitiva autossimilar se a imagem de G é um grupo transitivo autossimilar de AM. Então, sabendo já o que é um subgrupo transitivo autossimilar, eu defino, então, uma representação como sendo um homomorfismo que leva G, cuja imagem aqui é autossimilar. Se ela for fiel, então a gente diz que Gφ é autossimilar. Ou seja, o próprio G é autossimilar. Transitivo autossimilar. Então, eu quero entender como que como construir representações autossimilares. Assim. Um exemplo de uma representação autossimilar aqui é do grupo cíclico infinito, o Z. Né? Se você tomar esse automorfismo alfa igual a E alfa 1, 2, ele tem ordem infinita, então é um homomorfismo fiel, né? Que leva o Z em AM, e ele também é fechado por estado. Olha, os estados que aparecem aqui nele, olha, aqui aparece a identidade, e aqui aparece ele de novo. Então, os estados que aparecem pertencem à própria imagem aqui do N. E além disso, a permutação que ele faz no primeiro nível, né, a permutação que leva o 1 no 2 e o 2 no 1, é transitiva. Então, essa aqui é uma representação autossimilar de Z e ainda é fiel. Okay? Então, como construir representações fiéis autossimilares? Essa pode ser esse seria o próximo passo para entender como eu consigo imergir grupos em AM de tal forma que a representação resultante seja uma representação transitiva autossimilar. Nekrashev e Siddiq deram um processo para fazer isso em 2004, né? Eles falam o seguinte: existe uma representação autossimilar de um grupo G e ela fiel, transitiva e autossimilar, se em G existe um subgrupo de índice M, de tal forma que também exista um endomorfismo virtual F aqui. Quando eu falo endomorfismo virtual é porque o homomorfismo de H em G e o H é um subgrupo de índice finito em G, de tal forma que esse núcleo que ocorre, esse subgrupo aqui, ou seja, o gerado por todos os subgrupos normais de G que estão contidos em H e são F invariantes, né, ou seja, quando eu aplico F neles, continua nele, se isso aqui der 1, eu consigo criar uma representação fiel, transitiva, autossimilar de G. Ok? Um exemplo, na verdade, ainda na concepção daquela representação, a representação que eu consigo criar, tendo essas hipóteses aqui, né, tendo H um subgrupo de índice finito e um endomorfismo virtual,
eles induzem essa representação que eu consigo construir aqui, olha. Ela está um pouquinho complicada aqui, mas eu vou dar um exemplo simples que vai ilustrar mais a ideia. Então, a ideia é pegar um G, quando eu vou construir a imagem de G assim, eu escolho um transversal do H em G e faço esses representantes que vão cair em H, porque essa permutação aqui é a permutação que o G induz em T, e aí eu aplico F e depois aplico a Φ de novo, porque eu tenho uma definição recursiva do grupo aqui. Como eu vou saber por esse resultado aqui, eu sei que, na verdade, esse grupo que a gente constrói aqui, ele é o núcleo dessa representação. Se ele é igual a 1, acaba sendo que essa representação é fiel. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Esse exemplo 4 aqui que vai chegar exatamente naquela representação que eu já dei, que eu já falei lá em cima. Se eu pego o G como sendo o grupo cíclico infinito, e esse subgrupo aqui, 2Z, né? Esse subgrupo tem índice 2. E eu construo essa F aqui, levando 2N em N. Esse endomorfismo aqui, ele é um endomorfismo virtual, e esse núcleo aqui, dá para ver que ele é trivial. Esse subgrupo gerado aqui é trivial, porque como todo subgrupo de Z é normal, porque o Z é abeliano, então eu preciso que nenhum seja invariante, somente o trivial. E realmente isso acontece. Quando eu pego o F e aplico aqui, ela pega qualquer subgrupo de 2Z e tira esse subgrupo do próprio 2Z. Vai jogar para fora. Né? Não importa que subgrupo que é aqui de 2Z, a F sempre joga para fora de 2Z, esse elemento. Somente o trivial que ela conserva. Somente o zero é levado no zero sempre. Qualquer subgrupo de 2Z é jogado para fora dele, então não existe nenhum invariante dentro de 2Z. Logo, isso aqui é trivial. Assim, a representação que essa F induz, ela é fiel. A representação que o H e a F induz é uma representação transitiva, autossimilar e fiel. Ou seja, o Z realmente é isomorfo a Zφ que acontece aqui. Só para criar essa representação, como é que eu crio essa representação, né? Eu até falei aqui em cima, olha, eu vou escolher o transversal 0,1. Esse aqui é um transversal do 2Z, realmente é um transversal. Se eu pego, por exemplo, o 1 e quero calcular qual que é a imagem do 1 pela Φ, né? Se eu sei a imagem do 1 pela Φ, eu sei como que é o automorfismo que é criado, que representa o 1 de Z, né? Porque a nossa Φ aqui é uma representação que leva Z em A2. Eu só quero entender, então, o que é a imagem da Φ pelo 1. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu sei que o 1 gera a seguinte permutação aqui no transversal. Ela gera a permutação 1, 2. Se eu somo o 1... Opa, 1, 2. Perdão. Permutação 2 porque é o seguinte, eu levo o primeiro no segundo e o segundo no primeiro. Se eu somo o 1 aqui no 0, vai para o 1. Se eu somo 1 com 1, vai para o 2. O 2 representa o representante é 0. Né? Então, fez essa permutação aqui no primeiro nível. 1, 2. Né? Aí eu vou olhar aqui, como é que eu defino a Φ aqui embaixo? Né? Aqui, nesse nível aqui. Eu pego o elemento transversal, somo com 1 e somo com o inverso de onde ele leva o 0. O 0 é levado no 1, então vai ficar mais o inverso dele. Depois eu aplico F e Φ de novo. E aqui é a mesma coisa, eu pego o 1, somo com 1, e esse 1 aqui leva esse 1 para o 0. Então vai ficar com mais o inverso de 0, que é o próprio 0, né? E aplico F e Φ de novo. Ao fazer isso, o que a gente tem? Aqui vai dar 0, F aplicado em 0 é 0,
e φ de 0 é o elemento... Aí vai ficar φ de 0. Como eu sei que a φ é um homomorfismo, isso aqui é o automorfismo trivial. E aqui vai ficar o quê? 2, ó, porque 1 mais 2, 1 mais 1, 2, aplico F, a F leva o 2 no 1, e aí eu aplico a φ de novo, vai ficar 1 φ. Depois aqui 1, 2. Então, de certo modo, olha, se eu chamar isso aqui de alfa, então aqui vai aparecer alfa de novo, vai ficar assim, olha, alfa igual a E, alfa, 1, 2. Então, a imagem da φ no 1 é esse automorfismo aqui. Por isso que eu falei aqui que acontece esse isomorfismo, né? Quando eu aplico essa φ no grupo cíclico infinito, dá esse subgrupo aqui de A2 fechado por estado. Por quê? Porque esse é autossimilar, né? Porque esses elementos aqui estão também no grupo. Ok? Então, com esse teorema, a gente consegue criar uma representação de um grupo. Se eu tiver, então, um endomorfismo, tiver um subgrupo de índice finito, e um endomorfismo virtual que faça esse núcleo aqui ser igual a 1, a gente tem uma representação fiel, transitiva, autossimilar do grupo G. E é um C somente C. Por isso que o teorema é importante, né? É um C somente C. Então, eu não preciso ficar estudando o grupo na árvore. Eu posso estudar a forma abstrata do grupo mesmo. Eu posso entender quais são os subgrupos de índice finito e ver se ele realmente tem ou não um subgrupo de índice finito, que eu consigo criar um endomorfismo que faça que esse núcleo aqui seja trivial. Se eu conseguir fazer isso, eu tenho uma representação transitiva autossimilar do grupo. E aí eu posso falar que essa representação é de grau M, caso o grupo de automorfismo seja da árvore de M regular, né? Então, eu digo que o M aqui é o grau de representação. Aí, um outro exemplo importante que surgiu, que aparece, é o grupo Lamplighter, que é o grupo entrelaçado, é um entrelaçamento de C2 com Z. Ele é definido como sendo produto semidireto de Z cópias de C2 com Z. Ele é gerado somente por dois elementos. Esse A aqui gera esse grupo base, e o X gera o Z. Né? Ele é 2 gerado, e a parte de torção dele é esse abeliano aqui, elementar, infinitamente gerado. Ok? E uma representação dele no grupo de automorfismo da árvore de grau 2, né? É essa daqui, olha. Eu levo o A na permutação 1, 2, isso aqui dá um automorfismo da árvore, e levo o X nesse outro automorfismo, alfa, alfa, sigma, e ela é autossimilar, porque todos os estados que aparecem nos automorfismos estão no grupo de volta, e é transitiva no primeiro nível. Na verdade, todo grupo de automorfismo, subgrupo de automorfismo na árvore de grau 2, eles são, se são autossimilares, eles são transitivos, porque tem que criar uma permutação. Na verdade, tem que criar uma permutação 1, 2. Então, aí ela já é transitiva, então acabou, né? Esse foi um subgrupo, um grupo importante que apareceu, porque ele foi usando essa representação aqui, autossimilar, transitiva, que foi possível quebrar uma conjectura de Atiyah, né? Sobre os números de Bethe de grupos de grupos fundamentais de variedades. Então, essa representação ficou bem importante. E a partir dela, eu acabei estudando grupos que a gente consegue colocar, colocando aqui mais cópias de Z em cima. Isso que foi, na verdade, o tema da minha tese, né? Eu estudei representações, quando você deixa aqui, por exemplo, C2 ou CP, um grupo cíclico de
de ordem infinita, e aqui você coloca várias cópias de Z e vê se realmente cria-se uma representação nova numa árvore de grau finito. E isso deu tema para minha tese, e acabei fazendo a ação da minha tese foi nesse grupo Lamplighter aqui. Mas esse é só um exemplo que surge, né, de uma representação transitiva autossimilar. E existem outros também, muitos outros exemplos de grupos autossimilares. Um exemplo que aparece bastante é o grupo nilpotente, finitamente gerado e livre de torção, que a gente chama de PC grupo. TC grupo, né? Porque é a letra T. Em 2007, Berlato e Sidik demonstraram que o T2, um grupo nilpotente, de classe de nilpotência 2, né, e finitamente gerado, ele tem uma representação transitiva autossimilar. Aí o M, o grau da árvore, que M é um valor acima de 2, né? Porque só faz sentido para 2 para cima mesmo, a árvore. Se o regular aqui fosse 1, seria só um segmento. Então, todo π2 tem uma representação na árvore. O π3 para cima, no T2 para cima, não se sabe, né? A gente está estudando isso também, junto com o Berlato e o Túlio, sobre representações de grupos nilpotentes com classe de nilpotência acima de 2, 3 para cima, e livre de torção completamente gerado, né? E aí é interessante, ó, sendo de classe de nilpotência 2, a gente consegue fazer uma representação dele numa árvore finita, de grau finito, né? Outro resultado interessante foi esse que eu acabei fazendo com o meu orientador de doutorado, o Said Sidik, em 2017, que é esse aqui que eu já tinha citado, né? Esse grupo também da forma Lamplighter, porque ele é um entrelaçado de um grupo cíclico de ordem P', com Z, várias cópias de Z aqui em cima, ok? Se esse D aqui ele é maior ou igual que 2, esse grupo, que eu chamei de GPD, ele tem uma representação transitiva autossimilar na árvore de grau P ao quadrado. Aqui, no caso, eu esqueci de escrever, mas eu posso escrever agora, né? O nosso D aqui é um valor maior ou igual que 2. Tá? Se ele for maior ou igual que 2, eu consigo representar ele numa árvore de grau P ao quadrado. Mais que isso, essa representação que é transitiva e autossimilar, ela não pode ter grau P. Esse é o resultado principal da minha tese, né? Isso foi em 2017. E deu vários frutos. Esse grupo aqui, ele é bem interessante, né? A apresentação dele. E novos frutos aconteceram com essa concepção dessa representação, que eu vou falar um pouquinho mais aqui, tá? Aí, em 2018, a gente conseguiu demonstrar que, quando você tira aquela parte de torção no entrelaçado, a gente mostrou que esse grupo entrelaçado Z, entrelaçado com Z, ele não tem uma representação transitiva autossimilar para qualquer grau da árvore. E é interessante, olha, quando você tem torção, você consegue colocar, né, esse grupo, não torção, mas um grupo finito aqui, você consegue ter uma representação na árvore de grau P. Quando você tira a torção, P ao quadrado aqui, perdão. Quando você tira a torção, você não tem mais representação nenhuma, né? Então, e olha, ele é um grupo metabeliano. Aí já entra no nosso tópico. Então, esse grupo metabeliano aqui, que é 2 gerado apenas, só que ele tem um subgrupo infinitamente gerado, que é essa parte aqui, né? Ele não tem uma representação transitiva autossimilar. Já os grupos nilpotentes de grau 2,
né, que eu falei aqui, eles têm, né? Aí, junto com o Berlato e o Túlio, a gente começou a perguntar sobre grupos nilpotentes livres e solúveis livres. E começamos a estudar esse tipo de grupos. E um primeiro resultado que obtivemos foi esse daqui, olha. Eu vou chamar NCR, o grupo nilpotente livre de classe C, né? De classe de nilpotência C, e de rank R por NCR, ou seja, o quociente do grupo livre de rank R pela série gama dele de tamanho C, né? Então, o nilpotente livre aqui, NCR, a gente consegue demonstrar que sim, ele tem uma representação. E o metabeliano livre, MR, que eu vou chamar aqui de MR, que seria o quociente do FR pelo derivado do derivado de FR, que é o grupo livre de rank R, é o meu metabeliano livre de rank R. Então a pergunta é, o que acontece com esse NCR? Ele é autossimilar transitivo? E o MR, ele é autossimilar transitivo? Então essa foi a nossa discussão sobre esses dois grupos, né? Porque, de certo modo, esse MR aqui, ele tem muitas características desse grupo aqui, né? E o grupo nilpotente livre de classe C de rank R tem muitas características do grupo abeliano livre, né? Porque, na verdade, o grupo abeliano livre está aqui também nessa família. E todo grupo abeliano livre de rank R, você consegue uma representação autossimilar. Então, a pergunta que surge é, e os grupos nilpotentes livres, eles têm uma representação autossimilar? E aí o primeiro resultado que a gente teve é esse aqui, né? Teorema A. Esse foi junto com o Adilson Berlato e o Túlio Santos, né? O Adilson Berlato é da Universidade de Mato Grosso, e o Túlio é um aluno de doutorado da UNB. E a gente obteve o seguinte, que sim, o grupo nilpotente livre tem uma representação numa árvore de grau finito, ou seja, é uma representação transitiva autossimilar. Ok? E a ideia foi usando o endomorfismo. Como é que foi a concepção aqui? Como é que foi a ideia? Como o NRC tem muitas características do grupo abeliano, né? A gente olhou os seus subgrupos finitos, de índice finito. Então, se eu pego lá o M, o grupo livre, nilpotente livre, de classe C e rank R, eu posso falar que ele é gerado por, vamos pensar assim, G1 até GR. Ok? Se a gente coloca aqui H igual a G1 elevado a um certo valor N1, GR elevado a um certo valor NR, é possível ver e calcular até que esse H tem índice finito em R, no N. Esse H tem índice finito. Né? Eu vou colocar aqui índice M, que é o valor que a gente calcula também explicitamente esse valor. Não é um valor, às vezes, pequeno, não, ele pode ser grande. E, além disso, como esse nilpotente é livre, é possível... e esse H também é isomorfo a esse nilpotente livre aqui, esse endomorfismo que estende essa função aqui fica bem definido. Que estende essa função. Eu vou jogar aqui, vou fazer uma permutação, né? Aí eu pegar aqui G2, N2 jogando para o G1, e fazendo isso, NR levando para o GR-1, esse endomorfismo aqui, ele fica bem definido, porque
estou trabalhando com nilpotentes livres. Esse endomorfismo é uma função que estende esse... Opa, é um homomorfismo que estende essa função, e aí eu consigo mostrar que o núcleo que esse endomorfismo cria, que é esse núcleo aqui, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, aqui, esse núcleo aqui é trivial. E aí existe uma representação autossimilar de NCR. Então, essa é a concepção que a gente fez, essa foi a ideia para criar a autossimilaridade de NCR. Né? Isso... E ainda conseguimos mais que isso, né? Conseguimos mostrar que, na verdade, a quantidade de estados que aparecem no grupo, na representação, é uma quantidade finita, e aí ele pode ser representado como um grupo autômata. Mas isso eu precisaria definir melhor para falar para vocês, né? Mas, continuando, então, aqui a gente consegue mostrar que ele é um grupo autossimilar transitivo. E aí a pergunta é, e para o grupo agora metabeliano? Como ele tem muitas características desse grupo aqui, desse grupo que a gente pode também chamar de Lamplighter, perguntamos, e o grupo metabeliano de rank R? De rank R não conseguimos, mas de rank 2 dá para falar alguma coisa. O rank 2 aqui, a gente consegue mostrar o seguinte, que o grupo metabeliano de rank 2, o grupo metabeliano livre de rank 2, ele não tem uma representação autossimilar de grau M. Transitiva autossimilar. Então, a palavra transitiva é importante. De grau M. Qualquer que seja M. Por quê? Porque, na verdade, esse M2 aqui tem uma característica importante. O M... Se você pegar M2, então ele é 2 gerado. Né? Ele é grupo metabeliano 2 gerado. E a gente vê o seguinte, quando eu pego o derivado dele, ele é o fecho normal desse comutador aqui, né? Então, gerado por XY aqui. Mais que isso, esse G' aqui, ele é, na verdade, livremente gerado. Ele é livremente gerado por essas palavras aqui, onde a palavra na verdade, aqui... ele é livremente gerado por W, que é pertencente a G, tirando G'. Perdão. Aqui, na verdade, é o seguinte, ó. Ele é gerado assim, ó. Pelo quociente por G'. Vou dizer assim. Eu consigo gerar o G' como sendo um abeliano livre de rank infinito. Ok? De rank infinito, assim. E essa característica aqui é o que acontece aqui no Z entrelaçado Z. Bem aqui. E por acontecer isso lá também no metabeliano, e esse grupo aqui ser um grupo, acaba sendo um subgrupo, ele acaba tendo uma interseção com o nosso H de índice finito, e essa interseção acaba sendo invariante. E aí, por ter essa coisa invariante lá, não tem como fazer uma representação autossimilar, porque não consegue existir um homomorfismo que tira o G', tira essa interseção com o H do próprio H. E isso dá um absurdo, e não temos uma representação transitiva autossimilar para o grupo metabeliano livre.
Aí temos várias perguntas que podem surgir, né? E quando eu aumento o rank, né? A pergunta que pode surgir é o seguinte: MR é transitivo autossimilar? Autossimilar? Se o R for maior que 2? Isso a gente não sabe. Uma outra questão. Existe algum TC com C maior que 2? Autossimilar, mas não transitivo? Mas não transitivo? Ou seja, ele pode ser autossimilar, mas não tem transitividade no período. Essa é uma questão. Uma outra questão que eu também persigo é essa daqui. Esse grupo aqui, ele é autossimilar? Autossimilar? Ou seja, né, eu consigo uma representação dele, pode ser até transitiva. Transitiva autossimilar? Né? São questões que ainda a gente não respondeu, mas estamos perseguindo aqui algumas coisas nesse sentido. Né? Então, e tem uma questão também sobre essa aqui, é um pouquinho mais complicada, mas estamos também tentando pensar. Esse aqui, ele é autossimilar? Por que eu coloco esses entrelaçados? Porque na árvore, o entrelaçado, ele aparece muito bem. Então, qual seria o empecilho para que esses grupos não sejam autossimilar, ou, pelo menos, que a gente tenha uma representação um pouquinho mais simples dele na árvore? São grupos complicados, né? Porque eles são grupos 3 gerados, mas sempre tem um subgrupo infinitamente gerado dentro deles, né? Eles são aqui solúveis. Esse aqui, esses são solúveis de grau 3. E outra questão é, como entender a autossimilaridade desses grupos nilpotentes, né? Livre de torção, de rank finitos. Sobre os metabelianos, ainda não temos resposta alguma, né? Eu não sei nem se esse grupo aqui pode ser autossimilar. O que a gente sabe, por enquanto, é que o M2 não é autossimilar transitivo. E aí, conseguimos pensar nesses resultados, né? Junto com o Berlato e com o Túlio Santos, nós submetemos um trabalho recente, né? Cadê? Acho que está aqui no final. Está trabalho submetido. E aqui são minhas referências. Olha, eu tenho as referências aqui do Nekrachev e do Said, do Cid, que eles estudaram os grupos abelianos self-similares. Tem um estudo bem completo aqui, desses grupos abelianos self-similares. Essa referência aqui do Igor Chuk é uma referência que eles quebram essa conjectura de Atiyah usando o grupo Lamplighter, né? E aí se mostrou bem importante o grupo Lamplighter. Essa referência aqui é do Berlato com o Cid, que eles trabalham esses endomorfismos virtuais de grupos nilpotentes, faz um estudo bem completo também sobre os grupos nilpotentes de rank finito livre de torção. Esse aqui é um artigo que acabou saindo da minha tese, que é sobre o grupo, esses grupos entrelaçados aqui de CP com várias cópias de D, de Z, né? O D aqui é maior ou igual que 2.
a gente conseguiu representações autossimilares transitivas para esse grupo. Esse aqui é o artigo que a gente demonstrou que o Z entrelaçado com Z não pode ser autossimilar transitivo, né? Esse artigo com o Túlio, a gente mostrou, na verdade, aqui que o Z entrelaçado Z, ele é autossimilar, ele só não pode ser transitivo. Então, é um, artigo, é um trabalho recente, bem interessante também, só que a gente tira a transitividade, né? Se a gente coloca transitividade, só trabalhamos com endomorfismo. Se tira a transitividade, trabalhamos com mais endomorfismos. E esse artigo 7 é com o Berlato que a gente está estudando esses grupos relativamente livres, só que na classe dos solúveis, né? Grupos solúveis relativamente livres, ou seja, nilpotentes livres e também metabelianos livres. Tá? Então é isso, gente. Esse que eu queria apresentar. Esse é um trabalho recente. Obrigado pela paciência. Muito obrigado. Convido vocês para perguntar, comentário. Se alguém tem perguntas. Eu tenho. Pode perguntar. Eu tenho. Alex, você tem 2 resultados aí, o com o Berlato em 2007 e esse mais recente com o Túlio, você colocou que possui uma representação para algum M maior que 2, né? Maior ou igual a 2, né? Sim. Como funciona esse algum? Esse algum? Você tem uma cota mínima para isso? Vai existir uma largura mínima aí da árvore para que determinado grupo caiba como grupo de automorfismos? Como é que é essa questão do M? Na verdade, o M, ele é determinado por esse subgrupo aqui, olha. Pelo índice aí, né? O índice. E a gente determina o M por esses expoentes que a gente coloca aqui no M. Sim. Né? E aí é possível calcular qual que é o índice desse H no grupo livre aqui, nilpotente de classe C. Sim. Então, ele é bem determinado. Só que ele pode ser grande, né? Na verdade, a gente chegou que esse M aqui, ele é como se fosse N1 produto NR elevado a um certo valor aqui, que depende do rank e da classe. Mas tem como calcular explicitamente, assim, né? Tem um valor explícito para ele. Só que, assim, como é uma coisa exponencial, é grande. É um valor grande. Não é pequeno, não. Pode ser grande. Aí não dá para saber, por exemplo, se a gente tem uma representação autossimilar transitiva para graus menores. Né? Sim. Então, ele é calculado. Tá. Esse aqui que a gente calculou na tese aqui, esse P ao quadrado, dá para mostrar que de grau P não é possível, né? Na verdade, a gente dá para mostrar que qualquer primo é possível. Então, dá para saber que esse aqui é quase o mínimo da representação. Mas, na verdade, tem valores menores que dá para uma representação transitiva autossimilar ainda para esse grupo. Mas isso foi feito no trabalho com o Said e com o Bartholdi, que eles conseguiram grau somente o dobro da ordem do subgrupo que está aqui embaixo. Entendi. Entendeu? Sim. Eu tenho outra pergunta também. Pode perguntar. O seguinte, nesses resultados, nos resultados que eu estou vendo com você e tudo, a gente tem essa questão de, dado um grupo, você consegue ver se ele cabe como um grupo de automorfismos de uma dada árvore, né? Um subgrupo do grupo de automorfismos de uma dada árvore. A minha pergunta é inversa, é o quê? Será que a gente consegue detectar propriedades específicas de um grupo, dado que ele é um grupo de automorfismos de uma árvore, e para não ficar mais geral, com algumas condições, será que a gente consegue detectar a classe dele? Por exemplo,
eu sei que esse grupo aqui cabe como um grupo de automorfismo da árvore. Logo, eu consigo deduzir propriedades dele? De certo modo, sim, porque você tem uma representação concreta dos elementos, né? Você tem, assim, você não tem uma ideia abstrata do grupo, você tem a representação concreta. Por exemplo, os grupos de Gupta-Siddiqui e Grigorchuk. Como é que foi feita a ideia? Eles são transitivo autossimilares, só que você não consegue a ideia abstrata do endomorfismo e do subgrupo de índice finito. O que você tem lá é o seguinte, que eles são finitamente gerados, eles têm, todos os elementos do grupo têm torção, ou seja, é um grupo periódico, e eles são infinitos. Então, são contra-exemplos da conjectura de Burnside, né? A conjectura forte lá do problema de Burnside. Se perguntava se grupo de torção finitamente gerado são finitos ou infinitos, né? Então, como você tem a representação concreta do grupo, você consegue tirar certas coisas, como ele trabalha ali na árvore, né? Como os automorfismos são. Mas, então você vai precisar de uma representação que você tenha um certo domínio. Por exemplo, representações que são transitivas autossimilares, você consegue ter um certo domínio, né? Por exemplo, você consegue falar se o problema da palavra dá para resolver ou não, e coisas desse tipo. Mas o problema é que se eu souber que se eu não tiver essa representação concreta, isso aí meio que acaba com as ferramentas, né? Porque é exatamente isso que você está perguntando, né? Se eu tenho a representação concreta, o que eu posso falar do grupo? Você pode fazer várias coisas porque você está com a representação concreta do grupo. Só que ele pode ser muito complicado. Por exemplo, um grupo que o Grigorchuk estudou, chamado de grupo de basílica, ele tem, assim, propriedades totalmente interessantes lá que você não consegue dizer mais ou menos como que o grupo age, mas ele tem várias coisas complexas que tem dentro dele que você não tem a ideia abstrata do grupo, ou seja, uma apresentação para ele, mas você tem ali ele concretamente. Certo. Entendeu? Beleza. Obrigado. Vários. Eu tenho a mesma pergunta. Uma pergunta que, primeiro, casos que vocês colocaram condições localmente, vocês já estudaram, por exemplo, localmente nipotente, localmente solúvel? Localmente nipotente? Sim, em vez de nipotente, entendeu? Localmente, por exemplo, finito, localmente solúvel ou localmente nipotente. Tem algum resultado sobre isso? Então, é uma boa questão, né? É que normalmente um grupo localmente nipotente, você tem mais domínio quanto os subgrupos de índice finito. Agora, localmente nipotente, eu teria que pensar um pouco, mas assim, não me parece que eu tenho tanto domínio quanto aos subgrupos de índice finito, né? Porque eles são... Mas é de você pensar. Tipo, é uma boa questão. Outra pergunta, posso perguntar? Pode perguntar. Vários exemplos você deu aqui, mas tudo é infinito, assim que eu vi. É livre de torção. Mas caso finito também vai acontecer, eles são interessantes ou não? Sim, uma questão interessante que eu tenho discutido, tenho até estudado com o Emerson, e tem alguns trabalhos já feitos, é classificar quais são os grupos finitos, né? Sim. Autossimilares, transitivo na árvore de grau P. Não se sabe ainda a classificação, mas tem alguns resultados já, assim, tem 2 trabalhos, um é do Sunic e outro é do Gustavo, que eles estudam P grupos finitos autossimilares de grau P. E
E até um estudo que a gente está fazendo. Tenho feito isso com o Emerson de Mello, tentando classificar quem são esses grupos. É uma pergunta interessante também, mas a gente não tem tanto domínio assim, não. Eu consigo criar vários grupos autossimilares, P-grupos, só que eu não consigo ainda dizer quais são eles. Ou um algoritmo para construir esses grupos autossimilares, sabe? Se eu tivesse pelo menos esse algoritmo e uma forma de contar, já seria interessante. É uma pergunta interessante. Muito obrigado. Se alguém não tiver mais perguntas e comentários... Não. Então, eu tenho pergunta. muito obrigado, Alex. Gostaria. Tem, Gema? Pode perguntar. O Alex, você definiu representação de um grupo, acho que é representação autossimilar, certo? Isso, autossimilar transitiva. Eu poderia pensar essa representação como uma ação do grupo sobre sobre a árvore, né? Exato. Certo. Tá. Aí, eu gostaria de saber se existem já fórmulas, como dizer, expressões explícitas sobre o estabilizador e as órbitas. Ah, tá. Eu acho que é uma pergunta... Estudar a dinâmica do grupo, você fala, né? Isso. Mas seria estudar como, isso, a dinâmica do grupo sobre a árvore, né? Por quê? Por que estou perguntando isso? É que, entre um dos exemplos que você deu, é a ação do grupo sobre a árvore via conjugação, certo? Um dos exemplos que você deu aí. Aí eu trabalho com representações de quivers, e aí tem um caso de quivers tipo árvore, só que agora seria com orientação. Aí, a gente pode pegar o grupo linear, de LN, agindo sobre essa árvore, e a ação é via conjugação, é o mesmo jeito. Isso aí preserva representações do quiver. E aí, nesse caso, o estabilizador é isomorfo ao grupo de automorfismo do quiver. E as órbitas preservam classe de isomorfismo das representações. Aí, mas a gente nunca fala desse tipo de representações que você falou aí, por exemplo. Eu não sei se você conhece esse tipo de trabalho nessa direção mesmo. Sobre assim, a dinâmica do grupo é interessante estudar, mas o que surge bastante, né, quando você estende esses grupos de automorfismos assim para o conjunto de Cantor, porque na verdade a árvore em si, quando você pega os finais dela, né, os ramos todos, isso dá o conjunto de Cantor, né? Então você pode pensar a ação nele ali e estudar a dinâmica do grupo e tudo mais. Mas o trabalho que eu tenho feito, na verdade, é na direção de representar um grupo como um grupo autômato, né? Ou seja, é um grupo que vem dos estados de um autômato invertível. Então, iria mais até para uma representação como sendo uma coisa concreta computacional, né? Tá. Estudando assim. Mas eu não tenho conhecimento, não, sobre como fazer isso. Tá. E todos os exemplos que você apresentou são... Bom, a pergunta seria se também existem trabalhos na direção de grupos algébricos. Ou seja, que sejam... além de ser grupos, sejam variedades algébricas. Não sei se tem. Boa pergunta. Boa pergunta. Vou pesquisar. É porque eu achei bastante interessante. Eu não conhecia essa definição e acho que dá bastantes propriedades interessantes mesmo. Mas não conhecia, teria que ler mais sobre o assunto. Um texto bom, até para... Tem um livro do Nekrachev sobre autossimilaridade, só que ele é um pouquinho mais direto, né?
Mas o Cid também fez um texto interessante sobre... Ele publicou na editora do IMPA, sobre grupos agindo na árvore. Seria interessante dar. Muito legal. É uma referência bem citada sobre esse tema, né? Mas eu vou dar uma olhada, Germano, sobre isso. Eu não tenho conhecimento sobre se tem um estudo bom sobre grupos algébricos. Muito legal. Tá Muito bom. obrigado, Alex. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Mais perguntas? Então, vamos agradecer de professor Alex para aceitar nosso convite. Espero que ver você em breve aqui no Manaus. Dá um seminário. Quero ir sim, presencialmente, né? Sim. Obrigado, gente, por ter assistido Então, e a paciência. Obrigado. Obrigado de você. Então, até próximo. Falou. Obrigado, gente.